Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa, corretor de imóveis, corretor com Cresce, como vocês sempre sabem, sonhe, acredite e realize. Hoje é um dia muito especial, assiste o vídeo até o final para você que principalmente está em busca da compra do seu imóvel aqui na região e claro, você que ainda entende muito pouco sobre financiamento bancário, você que está pensando em utilizar o seu FGTS, você que é empresário, você que é MEI, você que é FGTS, enfim, independente da sua modalidade, existem muitas dúvidas que realmente pairam sobre essa questão ligada a financiamento bancário. E para poder realmente jogar luz sobre essas questões, hoje eu vou bater um papo com um cara que atua aqui na região, também está expandindo e vai falar sobre isso, a expansão do seu trabalho para uma outra cidade. Estou aqui com o Diego Miranda, da Aprovacred. Fala, Diegão, tudo bem? Boa tarde. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com você. Bom, meu nome é Diego Miranda, para quem não me conhece, sou proprietário da Aprovacred. A gente está localizado aqui em Itanhaém, né? No litoral de São Paulo. E a gente já atua com todos os bancos, Caixa, Santander, Itaú, Banco Inter, né? Legal, bacana. E Diego, aliás, eu vou começar com uma primeira dúvida, né? Porque até alguns anos atrás, muitas pessoas que financiaram seus imóveis financiavam somente direto com o gerente, né? Só existia essa possibilidade. Um personagem muito importante que surgiu nos últimos anos, que eu acho que é fundamental, que é o correspondente bancário. Acho que nem sempre o correspondente bancário, né, foi um personagem que existiu para poder ser um agente facilitador realmente nessa questão da aprovação do crédito, né? Então, assim, quem no passado só dependia do gerente, hoje depende também, pode ter como alternativa o correspondente bancário. Explica. Quem é o correspondente bancário e se os clientes podem confiar no correspondente bancário na aprovação do crédito? Não só pode, como deve confiar, né? Bom, o correspondente bancário é aquele agente credenciado pelo banco que vai intermediar essa negociação entre o cliente e o banco. O correspondente bancário ele foi introduzido no mercado justamente para tirar a demanda dos bancos, né? E para simplificar também o processo de financiamento imobiliário. Antigamente a gente sabe que era tudo muito moroso, né? Você tinha que pegar, o próprio corretor tinha que pegar este processo, montar a sua pastinha, ir até o banco, né? Sentar com o gerente, fazer uma entrevista, voltar uma segunda vez, voltar às vezes até uma terceira vez, para poder fazer esse trabalho. Então, hoje, o correspondente bancário, ele atua justamente nessa intermediação, né? Pegar o cliente, fazer a análise do crédito, fazer a entrevista com o cliente e atuar na aprovação do crédito em si. A engenharia, fazer todo o trâmite até que chegue-se à assinatura do contrato, que é o sonho de todo mundo, né? Quanto à confiança, cara, você tem que fazer sempre com alguém credenciado. Eu sempre indico as pessoas a procurarem um correspondente que seja credenciado, que tenha lá a Febraban, né, todas as suas certificações, assim como a gente indica também as pessoas procurarem os corretores credenciados também, né? Evita muito problema. Sim, não, perfeito. Então você que tem dúvidas sobre quem é o correspondente bancário, o que ele faz, o correspondente bancário está aí atuando realmente para poder facilitar o nosso dia a dia. Eu lembro que antigamente os processos, de modo geral, demoravam meses, né? O gerente que cuidava do setor de habitação também tinha que cuidar de outros assuntos do banco, né? E tudo realmente era muito demorado e você explicou sobre isso, né? Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Bom, hoje, principalmente o nosso foco, Diegão, vai ser um bate-papo sobre banco privado, né? É um assunto do qual eu nunca tratei aqui nas nossas redes sociais e eu acho importante a gente dar um espaço aqui para poder falar sobre banco privado. A gente sabe que os bancos estatais, de modo geral, a Caixa, tem um percentual bem interessante, né, com relação às aprovações de créditos e financiamentos no país, mas os bancos privados, eles têm financiado cada vez mais, né, ao longo do tempo. Acho que esse percentual vem aumentando. Portanto, a pergunta que eu te deixo: bancos privados são, de fato, uma boa alternativa para o financiamento bancário? Claro, bancos privados hoje, aqueles clientes que eles não aprovam, geralmente na Caixa ou no Banco do Brasil, né, nos bancos estatais, a gente sempre tem que pensar em migrar para os bancos privados. Por quê? Porque às vezes, como é que eu vou te explicar? Mas a burocracia, às vezes, no banco público, é muito maior do que no banco privado, né? Hoje você vai pegar um Santander, por exemplo, a análise é muito mais rápida, é muito mais tranquila de se fazer.
as engenharias do banco são muito mais rápidas no atendimento. Lógico, você paga o preço disso. As taxas Sim. do privado, elas são um pouco mais, um pouquinho mais altas também, tá? Sim. A gente não vai falar aqui sobre o social, sobre Minha Casa Minha Vida. Sim. Vamos pegar na linha SBPE, tá? Então, na linha SBPE, os juros hoje da Caixa chegam em torno de 9,7 ao ano, tá? Então, hoje o Itaú, por exemplo, ele já está quase que chegando ali próximo disso. O Itaú está com 10,39. O Itaú está partindo de 10,39 para clientes personalité. Então, assim, não está mais tão diferente, né, um de outro. Se você prestar atenção também, uma outra grande vantagem de fazer no banco privado é a questão do seguro, né? Eu sempre indico os meus clientes a fazerem a pesquisa dessa forma. Você faz uma simulação na Caixa, né? E, gente, não estou falando mal de Caixa, eu trabalho também com Caixa, mas só explicando direitinho. Você faz a simulação da Caixa e faz a simulação no banco privado. A questão do seguro MIP, você vai ver que em determinado momento o seguro da Caixa sobe muito. Lá, depois de 10 anos, depois de 20 anos, o seguro ele vai dar uma aumentada muito grande. E nos bancos privados, a tendência é que eles não subam. Em determinados bancos, eles até diminuem junto com a parcela. Interessante. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que se analisar. Então, hoje, às vezes, as pessoas se apegam muito à taxa, mas no resultado final, às vezes o cliente compensa mais fazer pelo banco privado. Então, a taxa, né, que essa taxa que a gente logo fica preso a ela, de modo geral, ela é só um dos itens que eu deveria estar atento para que eu possa escolher a melhor alternativa, se de repente no banco privado ou de repente no banco estatal, como a Caixa. Porque você está me dizendo aqui, pelo que eu estou entendendo, porque existem muitos fatores que podem, de fato, realmente oferecer algumas vantagens ou desvantagens. Por isso que a assessoria no profissional qualificado, para poder olhar o perfil do cliente, entender o que ele precisa para oferecer uma alternativa sob demanda, né? Personalizada. Exatamente. Hoje você tem uma grande vantagem sobre os bancos privados, que eles aceitam o seu imposto de renda fora da data, né? Às vezes o cliente declarou fora da data, que a Caixa ela aceita até a data X, né, de encerramento do imposto de renda, 30 dias depois ela ainda aceita. O banco privado não, ele até aceita a data depois. O banco privado ele aceita o extrato bancário, com o valor que for aferido pelo gerente. Interessante. Né? No caso da Caixa, vai aceitar até o limite de isenção do imposto de renda. No banco privado, eles aceitam o Decore, em alguns bancos aceitam o Prolabore. Então, assim, você abre um leque muito maior de comprovação de renda do seu cliente, aonde, de repente, no estatal, você vai ter um pouco mais amarrado. Um pouco mais de dificuldade, né? Legal. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das comprovações de renda, que é muito interessante. Muita gente tem dúvida, até entre nós corretores também, nós vira e mexe, a gente fica com dúvida para poder saber o que pode, o que não pode, o que aceita, o que não aceita em determinados bancos, porque por vezes há algumas alterações do que pode naquele momento, o que pode agora pode ser que não possa no futuro. Depende muito do momento econômico do país, às vezes os bancos fecham as torneiras um pouco mais, acabam dificultando um pouco mais o crédito e também a aprovação. Para poder dar sequência, muita gente tem dúvida. Rafa, eu entendi tudo até agora, mas será que eu, enquanto pessoa física, por exemplo, ou um cidadão que seja, de repente, MEI ou alguma coisa do gênero, né, faz a seguinte pergunta: qualquer pessoa, vamos lá, pessoa física, qualquer pessoa pode financiar através de um banco privado? Pode. Pode. Qualquer pessoa, né? A partir dos 18 anos, tendo renda, você pode financiar. Certeza de aprovação? Não. A gente vai fazer a análise de acordo com o que você estiver comprando, a capacidade de renda, né? Mas pode comprar sim, tranquilamente, qualquer pessoa. O relacionamento, né? A gente fala sobre qualquer pessoa, mas é claro que essa pessoa precisa, em algum momento ali, ser um correntista ou se tornar um correntista para poder aumentar essa chance. Então, você diria que o relacionamento, quanto mais relacionamento eu tenho com o banco privado, isso serve, claro, para outros bancos também estatais, mas de modo geral, o banco privado, isso pode aumentar as minhas chances de uma futura aprovação de crédito.
Seria isso, né? Sim, exatamente. Eu não vou falar para você que é essencial para a aprovação do crédito, tá? Às vezes a gente pega alguns clientes que realmente eles já têm um rating muito bom, não são nem correntistas do banco e ele aprova. Interessante. Né? Mas você precisa ter a conta, hoje até mesmo no banco estatal, para poder fazer o débito das parcelas. Sim. Então, a abertura de conta é uma exigência quase que 100% dos bancos, tá? Raros os bancos hoje que fazem pagamento por boleto ainda. E quanto ao relacionamento, quanto mais relacionamento você tem, melhor vai ser o seu rating dentro do banco, tá? Que é essa questão de rating score. Por banco, essa pontuação que você tem dentro dele é o rating. Então, quanto maior o seu relacionamento, se você é um cliente que você tem um cartão de crédito, que você tem um seguro, que você tem um consórcio, algum produto dentro do banco, o banco ele vai te considerar um parceiro, vai te considerar um consumidor de produtos do banco e automaticamente ele vai te gerar mais um produto que seria o crédito na habitação, né? E isso, claro, pode se traduzir, inclusive, numa condição melhor de financiamento, às vezes um percentual melhor, uma taxa de juros um pouco mais atrativa do que aquela taxa que a gente chama de balcão, né? Exatamente, é por isso que quanto mais classificado o cliente é do banco, menor ele paga de taxa, menos ele paga de taxa, menor vai ser a sua taxa, né? Então a gente tem aí as classificações, vamos dar um exemplo do Itaú, ele tem agências, né? Ele tem o Classic e tem o Personalité. Então o cliente Personalité, ele vai ter uma taxa de 10,39. Os outros 10,49 e até chegar a 11,59. Então, isso vai aumentando de acordo com o relacionamento dele no banco, né? Então, o cliente que ele é personalité, ele já tem, com certeza, uma movimentação muito maior, ele já tem um produto muito maior dentro do banco, ele já tem um cartão de crédito que ele usa, né? Ele é um parceiro muito mais forte para o banco do que o cliente agência, que de repente não tem esse relacionamento todo. Então, o banco vai deixar de atender? Não. Porém, ele não tem uma facilidade tão grande quanto aquele cliente que tem um relacionamento maior. Isso em qualquer banco. Tá? Isso em qualquer banco, né? Não, perfeito. Então você que se queixa, poxa, Rafa, o banco está me oferecendo um serviço, um produto. Gente, é regra do jogo. Ele é o dono do tabuleiro, quer te oferecer um crédito no longo prazo, então ele acaba te oferecendo um produto. É claro que tudo que a gente está conversando aqui, né, Diegão? É assim, é uma conversa que é um retrato, estamos em 2024, eu não sei se você é um cidadão do futuro cliente, as regras pode ser que tenham mudado um pouco mais adiante, que pode ser que adiante, no futuro, essas exigências sejam um pouco menores, mas enfim, em 2024, nesse momento, está aí a receita para que você possa realmente ter melhores condições no financiamento dentro de um banco privado. Só deixar privado. bem claro que não é venda casada, tá? Isso, o gerente não pode te oferecer mediante a aprovação do seu crédito. O que a gente está explicando é que quanto mais relacionamento você tem com o banco, mais fácil fica a aprovação de crédito. Se esse gerente oferecer o produto mediante a aprovação do seu crédito, aí é uma venda casada, proibido por lei, etc. Tá? Aqui nós estamos falando de relacionamento. Se não, perfeito. Isso. Senão o pessoal vai no banco, o gerente oferece alguma coisa, eles condicionam uma coisa a outra. E aí realmente não pode, tá? Não, perfeito. Foi bom você destacar isso, né? Bom, vamos lá, Diegão. Você sabe que a gente vive num país cheio de altos e baixos, uma montanha-russa danada, mas está todo mundo sonhando, né, com o sonho da sua casa própria, seja para moradia, para final de semana. E a gente sabe que nos últimos tempos, né, a gente sempre viveu muito, aliás, acho que ao longo da nossa história, muito com inadimplência. Em alguns momentos um pouco mais, às vezes um pouco menos, vai depender de momentos em que a gente entra numa certa recessão, o crédito fica um pouco mais complicado, a renda diminui, mas está lá o camarada, de repente, tentando ajeitar a casa para poder realmente financiar o seu imóvel. E aí a grande questão, né? Existe um vilão aí, que é essa questão da inadimplência. Posso financiar um imóvel com o nome no Serasa? E aí eu já estendo essa pergunta, porque muita gente vem com o esposo, a esposa, o cônjuge, né, ou qualquer outro participante nesse financiamento. Ele pode ter o nome no Serasa, pode não ter, todo mundo precisa não ter o nome no Serasa, é só quem vai financiar entrar com a renda. Como é que funciona isso, Diego? Então,
quando a pessoa está com o nome, está com uma inadimplência, está com o nome do Serasa, a aprovação de crédito, zero. Né? Hoje não funciona. Quando você for no proponente da proposta, aquele cidadão que vai entrar com a renda, né, você não vai ter o seu crédito aprovado. Tá? Porém, se você for o cônjuge, tá, e você não participar com a renda, passa o financiamento, a responsabilidade de pagamento recai sobre a pessoa que é o proponente. Então, você apenas vai entrar no financiamento como anuente. Tá? Via de regra, o cliente passa. Tá? Então, vamos simplificar. Você e a sua esposa. Você está inadimplente, a sua esposa não está inadimplente. Sim. Tá? Então, ela entra somente com a renda dela. Se a renda dela for capaz de fazer o financiamento, você entra apenas como anuente ou um casado, né? E assina a proposta junto, e aí esse processo ele evolui. Tá? Em alguns bancos, por exemplo, como o Itaú ele pega a classificação do cônjuge. Então, o Itaú é um banco um pouco mais criterioso. Então, ele vai aprovar ou não. O Itaú não é uma certeza absoluta. Mesmo que o seu cônjuge entre só como anuente, tá? Agora, via de regra, Santander e Bradesco costumam aprovar, desde que não entre como renda. Não, tá? perfeito. Então existe uma luz no fim do túnel, né? Então essa não deu para perceber que não é uma resposta simples, porque o Itaú trabalha de uma forma, Santander e Bradesco de outra, portanto é necessário essa assessoria do profissional qualificado para ver qual que é o melhor direcionamento, né, Diego? Eu vou te falar que às vezes até a Caixa também aceita dessa forma. Tá? Olha só, interessante. Bom, vamos lá para mais uma questão. Temos aqui algumas questões para poder trazer para a galera, que é o seguinte. Bom, a gente está falando sobre a aprovação de crédito, inadimplência, e uma dúvida que é muito comum, a gente já perguntou para nós aqui, existe idade mínima e máxima para um financiamento bancário, por exemplo, nos bancos privados? De modo geral, eles trabalham de maneira igual, cada um trabalha de uma maneira diferente, idade mínima e máxima para poder financiar. Às vezes um jovem está começando a vida agora e já está pensando de repente em comprar um imóvel, ou até aquele mesmo, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa da melhor idade, o que está entrando ali na melhor idade, conseguiu juntar recursos ao longo do tempo somente agora e agora pretende comprar, mas tem medo de não ter o seu crédito aprovado por conta do fator idade. O fator idade, mínimo e máximo, tem-se fator idade? Dá para poder financiar? Quais são os limites que você recorda? O limite é igual para qualquer tipo de financiamento, tá, Rafa? Mínimo 18 anos, né? E o máximo, o cliente tem que terminar o financiamento com 80 anos e 6 meses. Esse é o limite para qualquer banco, seja ele privado, seja ele estatal. O limite é esse, tá? Então, mínimo. Se pessoal jovem, 18 anos já pode comprar. Tendo renda, tendo tudo certinho, já pode comprar. E tem que terminar com 80 anos e 6 meses. Esse é o máximo que o sistema financeiro permite. Nem os bancos, isso é por lei. Não, perfeito. Então, assim, até pegando o exemplo daquele que está na melhor idade, porque isso é muito comum, pessoas fazerem contato, às vezes o camarada é setentão, está com 75 anos, e diz assim, Rafa, pela minha idade eu acho que o banco não financia. Ele até financia, né? Mas o prazo vai ser até no máximo ali 80 anos e 6 meses, portanto, quem tem 75 teria em torno de 5 anos ali, em tese, para poder ter prazo, né? Que comporte a parcela que for ficar, o financiamento, ele consegue fazer, tranquilo. Às vezes o cliente tem uma renda muito alta, né? Ou está comprando um imóvel até ali uma oportunidade, um imóvel bem mais em conta, e ele consegue, essa matemática fecha entre, eu posso financiar 5 anos, eu pego 100 mil, divido por 5 anos, é o que vai dar mais os juros, eu consigo pagar, vai fazer normal. Perfeito. Muitas vezes você entra no simulador e o simulador ele não abre, né? Mas não é porque eu não posso financiar, é porque a renda não comportou o prazo estipulado. Aliás, é bom a gente destacar, né, falando assim de maneira um pouco mais ampla, né? Esse exemplo que eu dei do cara com 75, que ainda tem um tempo para poder financiar, depende de uma simulação de financiamento, leva-se em consideração o valor do imóvel, a renda, né? Quanto ele vai dar de entrada, já que ele vai ter um prazo muito pequeno de financiamento, ele não pega todo aquele prazo que normalmente é de 35 no máximo, né? E aí você tem uma entrada mais baixa, então depende de uma combinação, uma série de fatores
para poder realmente ele ter condição de poder financiar dentro das possibilidades dele, né? Bom, vamos para o próximo tema aqui. Então, muitas das perguntas, né? Eu até fiz aqui o pessoal tá me vendo olhando para a tela aqui, tem uma colinha. Já que a gente falou aqui sobre o setentão, aquele que é o sexagenário, aquele que de repente já aposentou, aposentados e pensionistas, Diego, conseguem financiar através de banco privado? Consegue, tranquilo. Entra na mesma regra praticamente de todos, né? O que tem que prestar atenção é porque, assim, existem vários tipos de aposentadorias, né? Então, existe aquela, até por invalidez, Sim. que às vezes você pega umas aposentadorias com as pessoas mais jovens, né? Sim. Geralmente é por invalidez, alguma coisa assim desse tipo. Ele consegue financiar normalmente. A renda dele vai ser o informe de rendimento lá do INSS ou da instituição que ele estiver aposentado, tá? O que tem que prestar atenção é justamente, vamos levar em consideração os aposentados por idade, por tempo de serviço, é o tempo que ele tem até fazer os 80 anos, né? Sim. É o prazo do financiamento compatível com a renda que ele apresenta. Perfeito. Tá? Então, pode fazer. Normalmente, o aposentado, o pensionista, ele consegue fazer o seu financiamento normal, desde que siga a mesma regrinha que a gente falou agora há pouco. Tem que obedecer lá o término de 80 anos. Sim, não, perfeito. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui. E falei, bom, vou fazer essa pergunta para o Diego, porque vindo do especialista, a gente consegue realmente ter aí essa confirmação de que, olha, você que é aposentado ou pensionista, você não tem um não de cara não, você tem um sim, e claro, a partir desse sim a gente vai analisar todos esses detalhes que são importantes que estão aí em torno daquilo que é a aprovação do crédito. Mas existe eu vou te falar diga. Que o aposentado pensionista, ele é quase 100% de aprovação, né? Sim. Porque a renda dele é uma renda vitalícia. É uma renda vitalícia, então, né? Não tem nenhum perigo para o banco desse cliente não vir a pagar, né? A não ser que o cliente não queira realmente pagar, mas se estiver dentro da regra. Mas o grande problema, né, agora vamos falar do problema, é que grande maioria, infelizmente, já tem os 30% da renda comprometido com algum empréstimo consignados. Ponto importante esse que você está tocando. Entendeu? Então a gente tem que fazer uma análise um pouco mais minuciosa referente a isso, né? Às vezes o cliente ele já tem 30% da renda tomada com consignado, e aí às vezes não aprova por conta disso. Aí eles não aprovam por um Bacen, por um endividamento muito alto, tá? Mas aqueles clientes que não têm, que são um pouco mais regrados, né? E que não têm assim endividamento tão alto, esse é 100% de aprovação. Perfeito. Bom, vamos lá para mais um tema. A gente está falando sobre pensionista, sobre aquele que é aposentado. E assim, existem outras modalidades, né, de financiamento, aliás, de profissionais, né? Profissional liberal, tem um autônomo, tem um MEI. E geralmente a gente escuta muito falar sobre o imposto de renda, né? O imposto de renda, tivemos agora muito próximo aí da data de entrega do imposto de renda. E se sabe muito pouco sobre a aprovação de crédito e imposto de renda. Essa é uma das perguntas, eu digo, que eu queria poder fazer para você, que eu mais estava realmente ansioso para poder fazer. A gente vive num país em que a gente vem percebendo que o número de pessoas autônomos, ou o camarada que é o MEI, perdeu o emprego, agora ele resolveu empreender, ou o cara que é um empresário, montou o próprio negócio, está cada vez maior. Então a gente vive num país em que o número de pessoas que realmente estão empreendendo vem subindo cada vez mais. As profissões, aquelas profissões em que o camarada entrava e aposentava, ficava lá 20, 30 anos, estão cada vez mais raras. Então, a gente acho que vai perceber ao longo dos anos, cada vez mais pessoas necessitando comprar imóvel e sem a comprovação formal, que é aquela do Olerite, e vai ter que apresentar um documento ou alguns documentos para poder realmente ter o seu crédito aprovado. Qual é a importância do imposto de renda na futura aprovação do crédito no banco privado, por exemplo, de maneira geral? A importância do imposto de renda. O que o imposto de renda diz para os bancos que pode fazer com que os bancos entendam assim, esse camarada aqui pode ser o meu cliente? Cara, o imposto de renda é de suma importância, né? Infelizmente, as pessoas acabam usando o imposto de renda de uma maneira até errada, né? Às vezes de uma tentativa desesperada, no último caso, de fazer a aprovação do crédito do cliente.
às vezes até muito mal orientado por alguns corretores de imóveis também, que acham que o imposto de renda resolve a vida. E, na verdade, não resolve. Não é bem assim. O que mais cai aqui no escritório é imposto de renda sem pé nem cabeça. Aquele que o cara faz e, ó, meu imposto de renda, minha renda é essa. E a gente vai pedir uma comprovação extra. Ah, me manda um extrato bancário, né? O que o senhor faz? Da onde provém a renda? Então, assim, não é somente o imposto de renda. Existem outras comprovações que o banco vai pedir. Então, o imposto de renda ele serve para quê? Formalizar a renda daquele cliente que ele é informal, daquele cliente que ele é um profissional liberal, que geralmente recebe muito por extrato, né? Recebe em conta, acaba comprovando com extrato. Então, o imposto de renda, se for feito da maneira correta, ele é uma arma fantástica para as aprovações, que ele formaliza a renda do cliente, né? Mas tem que ser feito da maneira correta. Quanto que você ganha realmente como profissional liberal? Ganho tanto. Tá, ok. Então, procure um contador, pergunte para o contador como é que eu vou formalizar essa renda, que eu comprovo que eu realmente tenho essa renda, como é que eu formalizo ela da maneira correta? Né? Porque, por exemplo, o empresário, muita gente se preocupa, mas eu vou pagar uma pancada de imposto. O empresário tem um campo no imposto de renda que ele pode pegar o lucro da empresa e fazer a declaração sem ter que recolher o imposto no imposto de renda de pessoa física. Olha só. Porque eles recolhem o imposto da empresa, entendeu? Então, às vezes, as pessoas são, infelizmente, muito mal orientadas e pagam o imposto errado, cai na malha fina, porque aí faz tudo errado, o que acontece? Lá na frente vem a cobrança. Então, lá na frente, você acaba caindo numa malha fina, tem que ir lá na Receita Federal, tem que se explicar, entendeu? Perfeito. Aliás, eu vou fazer aqui uma observação. Ó, quem está dizendo agora sou eu, não é o Diego, tá? O Diego está dando uma explicação técnica. Essa explicação, o que eu vou dizer agora para você, corretor de imóveis ou cliente que está assistindo, não caia no papo de corretor ou qualquer outra pessoa que diga para você, ó, vamos montar o imposto de renda, sabe, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Isso aí vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Então, assim, faça a coisa do jeito certo, dentro do rito, das regras do jogo. O Diegão já falou sobre uma coisa do cara que é empresário, já recolheu o imposto lá. Então, assim, existem maneiras de você realmente utilizar o imposto de renda de maneira correta, para que você possa realmente eliminar aí qualquer tipo de chance de ser pego aí pela malha fina, pelo leão, porque é a mordida do leão, meu amigo, e os problemas que podem ocasionar com esse tipo de tentativa de aprovação de crédito é muito grande. Então, foge disso, procura realmente por um profissional qualificado que possa dar o caminho correto através de uma declaração realmente idônea, realmente correta dentro das regras do jogo, né, Diegão? Isso aí que sou eu que estou dizendo. Mas eu sei que o Diego concorda também. Você está corretíssimo, porque muitas vezes o cliente, numa empolgação, ele vai fazer, e lá na frente ele vai responder por uma fraude, entendeu? Então, vou falar pior, tá? Se você responder por uma fraude na Caixa Econômica Federal, o seu problema, o seu processo, ele vai ser federal, ele não vai ser no âmbito estadual. Então, é um problema muito maior, entendeu? Então, cara, é muito mais fácil você fazer a coisa correta, procurar um profissional de contabilidade, explicar para ele o que você precisa, ele te orientar, nem que seja fora do prazo, que nem os bancos privados aceitam fora do prazo. Você vai fazer a sua declaração, vai pagar a sua multa e vai formalizar a sua renda, desde que ela seja verdadeira. Né? A gente tem muito problema com, entregamos aqui, faz imposto de renda e a gente vai aferir a renda e ela não condiz com o que está no imposto. Né? Os números não batem, né? Aí não dá. Então, o cliente sentar e conversar, falar, me manda mais um extrato, vamos tentar fazer de uma outra forma, olha, isso aqui é melhor não apresentar que você vai dar um problema, retifica da maneira correta para não ter nenhum tipo de problema, que aí tudo fica sanado. Maravilha. Então, gente, ó, nada de ficar querendo maquiar a renda aí, isso aí tá por fora, dá um BO danado e você vai ter só dor de cabeça. Diegão, nem precisa. E nem precisa, né? Então, se descobrir o caminho correto, faz lá o que tiver que fazer direitinho, dentro das regras do jogo e bola pra frente. Bom, falando sobre a aprovação, tem um camarada, né, que é um camarada que nos últimos anos tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que estão trabalhando por conta e que hoje são tal do MEI, o microempreendedor individual, né, cada vez mais
mulheres e homens pelo Brasil estão empreendendo, talvez empurrados, né, para a informalidade, e depois, claro, a partir daí tentando a formalização, alguns que estão entrando no meio já de cabeça, porque entendem que o tipo de atividade possa realmente ser englobado no MEI, e aí a partir daí também no futuro possa ter a possibilidade de poder estar financiando o imóvel. Vem cá, como é que funciona, de modo geral, essa questão de aprovação de crédito para o MEI? O cara que é MEI, ou a moça que é o MEI, consegue financiar, utilizar o MEI como comprovação ou alguma coisa do tipo? Sim, consegue. Tá? O MEI ele vai fazer a comprovação dele através de duas maneiras, ou imposto de renda, né? Sim. Ou extrato bancário. Tá? Não tem uma outra forma de comprovar MEI. Tem que se atentar muito também à questão do teto, que MEI tem teto. Sim. Se não me engano, 81 mil no ano. Então, isso dá em torno de R$6.700 por mês de renda. Sim. Passou disso, o MEI que declarar que passou, ele vai estourar e ele vai automaticamente ser desenquadrado, ele vira ME. Então, é um outro problema que acaba arrumando sem querer, né? O MEI vai lá, faz uma declaração de imposto de renda que ganha 20 mil no mês, né? Vai estar desenquadrado. Vai estar desenquadrado. Automaticamente ele desenquadra. Então, cria-se um problema. Mas dá para fazer tranquilamente, através de extrato bancário, imposto de renda. É um profissional como qualquer outro, mas ele tem esse limite de renda. Então, a gente não pode ultrapassar isso aí. Eu tenho muito cuidado com o MEI, porque às vezes o cara tem a empresa direitinho, bonitinha, lá certinha, tá redonda, e às vezes uma besteira que ele faz, ele declara um pouco mais, desenquadra a carga tributária do cara, vai lá no teto. Não, perfeito. Já que a gente está falando sobre MEI, né, e aquela pessoa que já entrou para esse universo do microempreendedorismo individual, tem aqueles que são CNPJ, né? Que é o famoso CNPJ, o barra 0.000 ao contrário, aquela coisa toda. Quem tem CNPJ, isso é comum também surgir essa dúvida de vez em quando aparece. Rafa, eu quero financiar com o meu CNPJ. Aí a gente fica numa dúvida, pode, não pode? Afinal, no banco privado, né? A gente está tratando principalmente sobre banco privado, mas de modo geral, pode financiar o CNPJ? Lá é aceito como comprovação de renda, eu digo assim, a pessoa jurídica? Sim, você pode financiar com o CNPJ, você pode financiar das duas maneiras. Ou você financia realmente como empresa, Sim. Só que aí é um financiamento completamente diferente, com as taxas completamente diferentes, ele não entra no SPH, né? Então muda toda a forma de fazer esse financiamento, né? Ou você utiliza a empresa como a sua fonte de renda e financia como pessoa física, né? E aí você pode também fazer, aí você enquadra dentro da SFH, aí você consegue fazer o financiamento como todas as pessoas, com renda formal, com renda informal. Tá? A única diferença é que o empresário ele tem algumas formas de fazer essa comprovação da renda. Sim. Né? Geralmente, a que a gente mais utiliza é o Prolabore. Então, o Prolabore seria o olerite do empresário. Sim. Ele tem lá o seu faturamento, tem as suas despesas, e aí ele tem quanto que ele tira por mês dentro da empresa. Eu ganho 5 mil reais. Ok, então você tem lá o seu Prolabore todo mês de 5 mil reais. Peça ao seu contador que faça o seu Prolabore e a gente utiliza. Os bancos aceitam o Prolabore, salvo um ou outro, que aí em vez do Prolabore você faz o Decore, também baseado nas informações corretas, tudo certinho, e o banco também aceita. Outra forma de comprovação é, de novo, o imposto de renda. Tá? Então lá no seu imposto tem o seu rendimento como dono da empresa, como empresário, né? Então tem lá que essa tributação que eu falei lá no começo, que ela é isenta, você não paga sobre isso no imposto de renda, você já está recolhendo na empresa. Então geralmente ela entra num campo que é isento de tributação. Então muitas vezes tem lá 200, 300 mil de faturamento de empresa e você vê a tributação do cara está zero. Né? Então você não recolhe sobre isso. E também extrato bancário. Você pode pegar como empresário, você não fazer nem Prolabore, nem imposto,
mas tem ali a sua retirada recorrente todos os meses do extrato bancário. A gente consegue também fazer essa comprovação. Então, o empresário que ele tem a vida certinha, que ele tem ali as suas retiradas e tal, a gente consegue fazer. Né? Aquele empresário que é um pouco mais... Aquele Diego Miranda, que é um pouco mais bagunçado, ele tem as entradas um pouco mais diferentes, então ele também consegue comprovar com o extrato bancário. Tá? Não, perfeito. Então você vê, com uma boa orientação, ele não vai, talvez nem precise utilizar o CNPJ, que seria um caminho, eu acho que mais caro, né? Você falou que são taxas diferentes, e geralmente, né, a gente está falando aqui principalmente sobre pessoas que estão pensando em comprar uma casa para veraneio, para moradia, então é muito mais simples, né? O caminho é muito mais suave, mas realmente buscando como pessoa em que você apresente esses documentos, alguns desses documentos, ou algum desse documento para poder fazer essa comprovação de renda, deixando de lado essa questão do CNPJ, né? Então tá aí uma ótima resposta para uma dúvida que é muito recorrente. Para você que é empresário, tem um CNPJ, existem vários caminhos mais simples para aprovação do crédito. Vamos deixar bem claro que é ou um ou outro, né? É a necessidade dos três. Eu estou te apresentando o extrato, ok. A gente já aferiu a renda, tá tudo ok. Ou estou te apresentando o Prolabore, estou te apresentando... Ou é um ou é outro. A gente tem que comprovar a renda. A maneira com qual o cliente vai comprovar, ele mesmo está tranquilo de ele mesmo apresentar. Tá, perfeito. Vamos lá agora para mais um tema. Esse tema, Diego, é um tema que vira e mexe, o cliente fala para mim assim, Rafa, eu pergunto, e aí, vem cá, tem algum crédito aprovado? Já comprou algum imóvel no passado? Qual a sua familiaridade com essa questão de financiamento imobiliário? Rafa, nenhuma, até agora não financiei e tal, mas o meu score tá lá em cima, tá lá no 900, então, Rafa, com certeza o banco vai financiar imóvel para mim, porque o meu score, já me falaram que o meu score tá maravilhoso, conversei com um corretor, disse que isso aí é garantia. Fala-se muito sobre score, mas o score tem alguma relação, o tal do score? Se puder explicar o que é o score e se ele tem alguma relação, alguma influência com a aprovação do crédito no financiamento imobiliário através de banco? Não, cara, não tem nenhuma relação com o outro. Score, para quem não sabe, score é uma pontuação, né, desenvolvida aí pelo Serasa, que ele dá uma pontuação para varejo. Então, aquele cliente que tem score, meu score está 900, pô, maravilha. Com certeza você vai numa casa de varejo, vai conseguir fazer lá a sua compra parcelada, né, tranquilamente, né. Agora, para banco, às vezes o cliente tem um score maravilhoso e ele não tem um relacionamento com o banco Y, aquele banco nem te conhece. E aí o banco não vai, assim, oferecer boas condições para o cara mesmo com um score alto, que foi, eu compro o tempo todo, Rafa, nas Casas Bahia, Magazine Luiza, tem um carnê enorme, tem um carnê aqui, carnê ali, porque o meu score está alto, mas às vezes para o banco, a tal da pontuação do banco lá é baixíssima, ele não vai ter um crédito às vezes aprovado. O que acontece muito é que hoje, grandes empresas de varejo, elas utilizam o banco para fazer os seus financiamentos. Por exemplo, Casas Bahia utiliza Bradesco, né? Então, às vezes o cliente é um bom cliente Casas Bahia, tá? E automaticamente ele tem alguma pontuação dentro do Bradesco que vai favorecer, entendeu? Então, esse o relacionamento, se eu não me engano, Pernambucanas é Itaú. Então, assim, esse relacionamento acaba sendo criado de uma maneira informal, né? De uma maneira que o cliente não é correntista do banco, mas ele acaba utilizando o banco sem nem saber, às vezes. Então, isso acaba criando uma pontuação desse cliente dentro do banco. Por isso que eu falei lá numa das primeiras perguntas que a gente fez, às vezes o cliente nem tem conta no banco e ele aprova, não tem essa necessidade desse relacionamento de conta aberta. Entendi. Tá? Às vezes, sem querer, o cliente já cria um relacionamento sem ele nem saber que existe. Interessante. Então, olha, você que tem a sua pontuação no Serasa, aliás, no Serasa não, tem um score realmente super alto, continue mantendo o seu score alto. Isso é bom, é saudável para o seu dia a dia aí, para a sua saúde financeira. E isso pode também ter uma influência na qualidade do crédito que vai ser oferecido para você, para o banco, né, lá no momento do financiamento bancário. Então, mal não faz, né? Tem o score alto. Nenhum. Se você é um bom pagador de varejo,
vai ser um bom pagador de banco também. Perfeito, mas olha, agora nós vamos entrar no tema, próximo tema tem relação com essa questão de pontuação. Falamos aqui sobre o score, né, mas tem o tal do rating. Assim, Diegão, cada vez mais eu tenho ouvido, né, nas redes sociais, profissionais como você, profissionais que estão aí auxiliando corretores imobiliários e clientes finais na aprovação do crédito, e também corretores que estão abordando a questão do rating, né? Nunca se falou tanto sobre rating, esse termo rating. Então, quem é o tal do rating quando a gente fala em financiamento bancário e o quão ele é importante, o quanto ele pode ser prejudicial no momento do financiamento imobiliário através dos bancos? Isso. O rating nada mais é do que a sua pontuação dentro do banco. Então, assim, quanto maior o seu relacionamento, maior a sua pontuação no banco. Interessante. Os bancos, eles tratam essas pontuações de maneiras diferentes, né? Então, você pega um Santander lá, é de 0 até 10. Então, Sim. Você tem aquele cliente que tem rating 1, que é um cara que não vai conseguir nada dentro do banco, e ele vem escalonando até chegar no mínimo 7. 7 já é o rating já passivo de aprovação. Então, 7, 8, 9 e 10 é aqueles clientes, ele escalonado, ele consegue aprovação. Isso em todos os bancos. Sim. Né? Você pega aí, Itaú é por letra e número, Bradesco também vai até o H, mas é letra e número também. Então, a sua pontuação dentro do banco, tá? Que a gente falou anteriormente, não tem nada a ver com o score. Sim. O score é uma pontuação de varejo. O rating é a mesma coisa do score, né? Questão de pontuação, só que de cada banco. Só que diferente do score, que é uma pontuação única para o varejo, o rating é diferente de banco a banco. Às vezes você tem um rating muito bom num determinado banco e tem um rating muito ruim em outro. Sim. Então, não necessariamente ele é o mesmo. Porque às vezes você teve um problema com o banco X, mas não teve um problema com o banco Y. Sim, perfeito. Eu tenho clientes que têm restrição no nome e eles têm um rating 1 a menos do que o passivo de aprovação. Ou seja, o banco deixa ele ali no intermediário, porque ele é um excelente cliente para o banco, só que por conta daquela restrição, ele não abre o último rating para fazer a aprovação. Entendi. Entendeu? Então, tem casos assim, em que o gerente fala assim, pede para o cliente só limpar o nome. Resolver o problema dele, a gente aprova no dia seguinte. Olha só. E aí é dito e feito, é quase que uma receitinha de bolo. O cliente vai lá, resolve o problema, quita o nome direitinho, passa-se 2, 3 dias, o rating do cliente sobe e a gente consegue fazer a aprovação. Olha que interessante. Então, assim, esse tal do rating não é uma classificação que nós, clientes, conseguimos enxergar. Quem tem acesso a essa informação é o banco com quem ele tem ali algum relacionamento. Ele enxerga lá e sabe se o Diego ou o Rafa está com rating mais alto ou mais baixo. Então, o cliente não consegue enxergar isso, né? Não, o cliente, se ele quiser saber, ele pode ir no banco, solicitar. Sim. Olha, eu quero saber meu rating como tá. É dele, né? Ele vai... Perfeito. Consegue saber, então? Ele consegue, então, conversar com o banco dele e ter essa informação? O gerente para saber qual é a classificação dele no banco. Como está a minha classificação no banco? O gerente vai te passar. Não pode passar para um terceiro. Sim. Mas para você ele pode passar. Então, a gente atuando com crédito, a gente não fica sabendo do rating. Às vezes o gerente fala assim, pede para dar uma arrumadinha, mais um que a gente aprova. A gente já sabe que, pela experiência, que o cliente está ali naquela, tá 6, tá 7. Não, legal, interessante. O trabalho é esse. Então, você que está buscando, está pensando, planejando em comprar o seu imóvel no futuro, você que ainda não vai procurar por uma imobiliária ou pelo Diego para poder buscar uma aprovação, né? Conversa lá com o seu gerente, procure saber como é que está o seu rating. O rating está baixo? O seu gerente, meu rating está um pouco baixo. O que você pretende? Financiar o imóvel no futuro. Vê quais são os caminhos ali para o gerente poder te orientar, aumentar esse rating. Quando você chegar já para o financiamento bancário, já vai estar com rating alto, não é? É importante esse planejamento. De repente, ele já pode estar ajeitando isso para depois, amanhã ou depois, ter mais chances de poder ter o seu crédito aprovado, né, Diego? Esse planejamento é tudo, cara. Se você quer ter um crédito aprovado, você tem que começar hoje, né? A já olhar, ver qual que é a sua pontuação, o que você pode fazer dentro do banco de algum produto que melhore a sua pontuação. Aliás, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes já está indo aqui para a fase final. Você vai dar alguns conselhos importantes com relação a essa questão da aprovação do crédito. Vai ser bem interessante, gente. Fica aí até o final.
Bom, a gente está falando sobre aprovação de crédito, anotações no banco, o banco lá tem lá o rate, a pontuação do cliente, e tem um tal de Bacen. De vez em quando aparece um cliente dizendo assim: Rafa, eu soube, estou procurando por você para poder comprar um imóvel, mas há tempos atrás me disseram que o meu nome está no Bacen. Está no Bacen, eu não sei muito bem quem é o Bacen, que idade tem o Bacen, se o Bacen é homem, se ele é mulher, se o Bacen é só um órgão, se eu tenho algum. Estou buscando, eu passo pela rua do lado do local onde tem lá a Receita Federal, eu vejo se tem a plaquinha do Bacen. Aliás, o que é o Bacen e o que o Bacen tem a ver com a aprovação de crédito, Diego? Bacen é a sigla de Banco Central. Banco Central, só isso, Banco Central. Então, o Bacen, o que é, né? Que o pessoal fala, você está no Bacen. O Bacen, ele tem um registro de todas as suas operações financeiras. Né? Então, geralmente, você vai fazer um crédito, esse crédito vai ficar registrado no Bacen. Se você pagou esse crédito, vai ficar lá também registrado que você é um bom pagador e que você finalizou a sua compra, finalizou o seu financiamento, legal. Ele vai ter lá também o registro se você não pagou, se você atrasou, se você tem dívida vencida e se você tem dívida em prejuízo. Tá? Interessante. O que é a dívida em prejuízo? Bom tema. A dívida em prejuízo é aquela que o Rafa me tomou R$1.000 emprestado. Aí não me pagou. Tá? Aí, beleza, passou-se um tempo, o Rafa vem e fala assim, Diego, eu tenho R$500 para pagar, mas eu quero que zere o que eu te devo. Tá? Eu aceito os R$500, sim. Porém fica um déficit de 500. Tá? 500, ele entra como prejuízo. Olha só. Então, um dos grandes problemas que nós, correspondentes, tivemos foi esse tal de Desenrola Brasil. Por quê? Interessante. Porque fez acordo com todo mundo. E ele jogou milhões e milhões de brasileiros no prejuízo do Bacen. Por quê? O cliente tem uma dívida de R$1.000, pagou 500, fica com 500. Essa dívida fica registrada no Bacen. Olha só. Entendeu? Ela fica no registrato do Bacen. A gente pode entrar lá e ver essa questão do registrato. Vai estar lá. E pode ficar lá por anos, né, Diego? Vai ficar lá muito tempo. Tá? Existem algumas formas de você fazer reclamações, porque uma vez que o banco ou que alguma instituição financeira fez um acordo com você, ele não pode colocar você lá. Sim. Entendeu? Então você pode entrar com liminar, você pode reclamar agora que tem no consumidor.gov, acho que é esse o nome do site, você pode abrir demanda no próprio Banco Central, fazer a reclamação, né? Mas enfim, você está lá, como devedor, como dívida vencida, ou como até endividamento. Sim. Às vezes as pessoas compram. Tá? Então a gente sabe que na análise de crédito a gente tem que analisar 30% da renda que o cara pode tomar como parcela, certo? Só que às vezes você entra, você tem um relatório, o cliente manda aquele relatório e você vê que ele tem quase que 80% do salário dele tomado, que ele já está pagando alguma coisa. Às vezes o grande vilão dessa história muitas vezes é o cartão de crédito. Aliás, é o próximo tema, a gente vai falar sobre essa questão ligada a carro parcelado, consignado, cartão de crédito. Exatamente. Então, assim, às vezes quando você está lá no Bacen, é exatamente isso que o pessoal tenta explicar. Meu nome está no Bacen, mas existem várias formas de estar no Bacen. Pode estar por endividamento, pode estar por prejuízo, pode estar por nome sujo, uma série de formas, não necessariamente uma coisa só. Não, perfeito, isso aí é dúvida sanada, mas assim, dá para resolver o Bacen, né? Existe caminho para resolver e a pessoa depois poder ficar apta para o financiamento bancário, né? Tudo é resolvível, né? Não tem uma coisa que você fala assim, não dá para resolver. Tudo resolve. Às vezes não resolve na urgência que o cliente quer. Sim. Né? Mas tudo se resolve. E assim, graças a Deus, hoje a gente tem aqui uma média de aprovação de 95%. Justamente porque a gente faz o cliente entender que tudo a gente consegue resolver. Ele tem que ter paciência. Então, às vezes, o cliente entra para fazer uma aprovação do crédito, não sai naquele momento, mas sai 60 dias depois, porque ele fez lá
o que eu chamo de receitinha de bolo, Sim. que a gente passa para ele, olha, vai fazer isso, 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 isso. Fez aquilo, o tempo de transição, o tempo de atualização do Bacen é sempre 60 dias para trás. Entendi. Então, você resolveu a vida hoje, a gente só vai conseguir enxergar essa resolução do seu problema daqui 60 dias. Então, daqui 60 dias você vai estar apto novamente para comprar, né? Para fazer a sua aprovação. Não, perfeito, maravilha. Então tá aí, não é o fim do mundo, então existe caminho para poder realmente você resolver essa questão do Bacen. E claro, quando a gente fala sobre Bacen, você já deu alguns exemplos de como a pessoa pode parar dentro do Bacen, e a gente sabe que cada vez mais nós estamos aí tentando resolver tudo ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a nossa renda, a renda do nosso país é uma renda que ela sofre pouquíssimos reajustes, né? Então tudo vai ficando mais caro, mas o nosso desejo de poder realizar o sonho do carro próprio, daquele crédito, daquela viagem, é sempre muito grande, né? Afinal de contas, está muito na moda aquele assunto, né? Aquele lema, né, Diegão, que é só se vive uma vez. Então, já que só se vive uma vez, bora atrás de crédito, bora pegar aquela caranga bonita, aquele carro do ano, enfim. Maravilha, cada um tem um teu sonho, tá tudo certo. Porém, quando você... a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Porém, a pessoa também tem um sonho. Não é só o carro, não é só aquela viagem bacana. Ele também quer ter uma casa na praia. Claro, Rafa, já tenho um carro para poder me deslocar para o litoral. E eu já tenho uma turma lá para poder fazer um churrasco, agora eu preciso da casa. Só que na hora de você comprar uma casa, se você tem realmente muitos endividamentos, onde vai entrar o tema, endividamentos no mercado, como por exemplo, né, que é muito comum, a gente sabe que tem aí um camarada que tem um consignado muitas vezes, pegou lá um consignado, um dinheiro emprestado para resolver lá um BOzinho, um carro parcelado, cartão de crédito com parcelamentos de longo prazo, o quanto esse tipo de dívidas, principalmente através de instituições bancárias, né, oficiais, né, bancos financeiros, o quanto isso pode impactar no momento da aprovação do crédito também no banco privado? Impacta bastante, impacta bastante. É que eu tava falando. Um dos grandes vilões é o cartão de crédito, né? Porque às vezes o cliente... os bancos liberam créditos muito altos, às vezes para clientes que não ganham condizente com aquele crédito. Sim, é verdade. Então, é uma grande armadilha, na realidade. Então, eu pego, às vezes, clientes que têm um salário de R$ 2.500 com cartão de crédito de 6, de 7 mil reais. Está cada vez mais comum isso. A gente tem visto que realmente tem sido assim, né? Exatamente. Hoje, o Nubank, ele te dá um cartão pequeno, você usa, ele dobra, você usa, ele dobra, você usa, ele dobra, você usa, ele dobra. É infinito. Vai escalando. Entendeu? E às vezes você sabe que às vezes você pega um cliente que ele, eu quero comprar isso e é mais imediatista e acaba comprando um monte de coisa. Não que esse cliente não vá pagar, mas ele fica carregado. Às vezes ele compra um monte de coisa, parcela em 20 vezes. Sim. Né? Ele vai ficar com valor alto. Então, às vezes você pega e você não consegue entender nada. Você pega um cliente que tem 2.500 de renda e está com um endividamento para 180 dias de 8 mil, 9 mil. Olha só. Entendeu? Aí você fala, como é que tá? Você vai ver cartão de crédito que tá parcelado um monte de coisa, né? Às vezes, para ajudar esse mesmo cliente, às vezes ele tem um carro financiado, sabe? Porque a gente sabe que a renda hoje do brasileiro, 90% das pessoas tem uma renda formal e é informal. Só que a informal ninguém enxerga. O cara consegue pagar as contas dele, ele consegue pagar o carro, ele consegue pagar o cartão, porque ele tem a renda informal. Só que perante o banco, ele só vai enxergar a formal. Ele não consegue enxergar para esses bicos. Às vezes o cara faz um trabalho que ele não tem registro, ele não consegue oficializar essa renda o banco não enxerga como uma renda complementar, e aí vai levar-se em consideração apenas aquela renda que é a renda daquela da carteira. Exatamente. Então, quando a gente analisa o cliente, que a gente já vê isso, a gente já começa a tratar com o cliente. O que você tem mais de renda? Eu tenho isso, isso, isso. Então, qual a única forma de matar endividamento? Colocando renda. Colocando mais capacidade de pagamento daquele cliente que tem o endividamento.
né? Então, isso atrapalha e muito. Às vezes até um carro atrapalha menos do que o cartão de crédito, sabia? Olha só, o cartão de crédito então tem um peso maior do que, por exemplo, o financiamento de um carro. É mesmo? Gigantesco. É a curto prazo, né? Então, esse endividamento a curto prazo, o banco trava até o cliente dar um fôlego para fazer essa aprovação. Às vezes o cliente tem um carro lá que ele paga R$1.000 de parcela, fixo e constante, o banco entende que o cliente consegue pagar os dois e faz. Não interfere tanto, né? Às vezes você pega aquele cliente, como eu disse, ele tem uma renda pequenininha e ele tem um cartão de crédito muito alto, né? Aí o banco segura. Condiciona o crédito, não dá o crédito total, né? Às vezes não reprova, mas não dá aquele crédito que o cliente pediu. Às vezes dá aquele famoso condicionamento de crédito. Isso, é onde eu ia chegar, né? Existe um nome, né, que está cada vez mais comum, que é condicionamento de crédito, que é justamente isso. O banco até financia, mas ele cria uma condição. Fala, olha, eu estou olhando aqui para a sua renda, você está gastando aqui, está pagando mais conta do que eu posso abrir para você de financiamento. Vamos lá. Eu te financio, mas não vou te financiar um percentual que seria o percentual máximo possível. Vou financiar só um pouquinho. Aí muitas vezes acaba pedindo mais entrada. É basicamente isso, né? Exatamente isso. É por isso que essa classificação do condicionado, olha, eu não te libero uma parcela de 500, mas eu te libero uma parcela de 450. Tá? Com esse 450 você faz um crédito X, né? Então, como que vem esse condicionamento? Neste caso de endividamento, é pondo mais renda. Então, essa análise tem que ser feita com o cliente antes, né? Quando você vê que o cliente já tem um endividamento muito alto, você já, lógico, você vai fazer isso durante uma entrevista prévia com o cliente antes de fazer a análise geral. Você já fala, o senhor não tem outra renda, você não tem uma renda informal, qualquer coisa que te gere algum recibo, alguma outra extrato, que pague através de extrato, né? A gente tem que pôr mais renda. Para endividamento, só mata endividamento com renda. Não, perfeito. Então, vou até aproveitar para emendar agora uma outra pergunta que não estava anotada aqui, mas que já tem uma relação direta. Bom, vamos lá, de repente, não tenho endividamento ou tenho endividamento e quero somar renda. Eu posso somar renda com quem? Eu posso financiar com mais alguém? Tem que ser com cônjuge apenas? Pode ser com um parente? Pode ser com um amigo? Como é que funciona? Pode financiar com qualquer pessoa. Com um amigo, com um parente, com um primo, com tia, com um sobrinho. Você pode adicionar, né? Acaba comprando uma sociedade, né? Sim. Vamos colocar assim. Mas você pode fazer, né? Automaticamente, se forem casados, os cônjuges vão entrar como anuentes, mesmo que não componham renda. Mas você pode fazer sim com qualquer pessoa, isso não é impeditivo. Só posso fazer com 3? Não, pode fazer 3, 4, 5 pessoas podem participar do mesmo financiamento. Quando se é casado, o Diego, aproveitando para emendar, no papel, cônjuge ali, é obrigatório a soma da renda? Automaticamente tem que somar a renda ou não se soma a renda? Pode usar apenas a renda de um ou a renda do outro? Pode usar só a renda de um como a renda do outro, no SBPE. No SBPE. Que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Já, aí eu vou ter que entrar um pouquinho em caixa. Tudo bem. No social, no Minha Casa Minha Vida, é obrigatório sim entrar a renda dos dois. Tá? Quando sai do social, quando sai do Minha Casa Minha Vida, aí você pode utilizar só a renda de um. Tá? Nos bancos privados, a gente trabalha com SBPE. Sim. Então, a gente pode estar utilizando sim, até por isso que quando o cliente tem aquela restrição que a gente falou no início, se ele não entrar com renda, não tem ele não trava o processo. Né? Sim, perfeito. Como eu expliquei anteriormente. Não, perfeito. Então tá aí uma alternativa interessante. Você realmente olhar com carinho para os bancos privados, porque nós encontramos aqui, diante das respostas do Diego, uma série de caminhos realmente para que você possa ter a aprovação do seu crédito, dependendo do tipo de situação mais específica. Muito interessante. Chegando agora bem na reta final, antes dos conselhos que o Diegão nunca imaginou que aqui no canal da TSM Imóveis ele daria conselho. Não são conselhos amorosos, viu? O Diego é um cara experiente, com certeza ele teria toda a capacidade para poder também falar sobre isso. Mas não é esse o foco. Não é esse o tema. Aqui a gente fala sobre mercado imobiliário. Ele vai dar conselhos para que a gente possa ter realmente maior chance de uma aprovação do crédito no futuro. Mas antes, assim, a pergunta final, antes dos conselhos, Diego, é sobre os bancos digitais, né? Nos últimos anos, vem surgindo uma série de bancos digitais
que apareceram como uma solução mais moderna, menos burocrática, menos engessada, que permitiu que muitas pessoas pudessem sair, né, do anonimato, digamos assim, ou parar de ficar guardando dinheiro no colchão e colocar num banco digital, que às vezes oferece lá algumas vantagens, tem lá algumas rentabilidades para aquele dinheiro que fica parado lá rendendo acima lá do que é a poupança, às vezes Selic, enfim. Banco digital. O que você pode falar sobre os bancos digitais para o financiamento imobiliário? E eu já emendo aqui uma pergunta junto com isso, porque elas têm relação. Penso eu que essa geração agora mais jovem, somos jovens também, mais jovens aí, senhores, mas tem uma turma que está chegando com seus 20 e poucos anos e tal, ou um pouco menos do que isso, que eles se tornarão no futuros compradores, mais cedo ou mais tarde. E pode ser que a relação que eles tenham com instituições bancárias sejam essas mesmo, dos bancos digitais. E os bancos digitais vão ter que, de alguma maneira, ou terão que se adaptar com relação ao oferecimento de crédito. O que você já consegue enxergar, o que você já tem visto no seu dia a dia com relação à aprovação de crédito ou sinais de possibilidade de aprovação de crédito no futuro com relação aos ditos bancos digitais? Isso já é uma realidade, né? Isso já é uma realidade. Hoje a gente já tem o Banco Inter aí, que ele está entrando nesse mercado de financiamento e até com uma boa margem. A gente trabalha aqui no escritório também com o Banco Inter, né? O Banco Inter ele começou fazendo somente IPCA, ele financiava 75% do valor de compra e venda. Hoje ele já financia 80%, como todos os outros bancos, tá? E ele já não faz tanto IPCA, ele já faz também com o ATR. Olha, interessante. Então, assim, já se igualou aos outros bancos. Em questões de taxa, ele também está ali a mesma coisa. 11, até porque não pode... uma dica muito importante é que vou fazer no privado, a taxa de juros é muito mais alta. Não, a taxa de juros da SFH é 12% ao ano, não pode passar disso, tá? Então, aquele cliente que preocupa muito com taxa, que vai pagar coisa muito alta, é no máximo 12%. Tá? Então, vai ser limitado isso aí a 1% ao mês. Tá? Então, voltando ao Banco Inter, ele está ali nessa faixa de 11 alguma coisa, né? Oscila para 10,49, 10,59, que é quase o mesmo padrão de todos os bancos. Tá? Hoje ele já atua até que de uma forma razoável no mercado. Eu tenho alguns clientes aqui que a gente já fez Banco Inter. O processo em si ele é um pouco mais burocrático, por conta que ainda não existe um sistema que você consiga subir as informações, que você consiga... Ele é muito via e-mail. Então, você vai mandar a documentação, vai ter resposta por e-mail, analista físico que pega. É muito aquele pastinha que a gente trabalhava antigamente com todos os bancos. Que até uma certa contradição nos bancos digitais terem dificuldade com relação a oferecer uma facilidade para que o correspondente bancário, o corretor, possa subir essas informações. Mas eu acredito que logo mais deve resolver, que é uma questão mesmo mais de organização, né? É uma questão de organização, e eu acredito sim que os bancos digitais, a hora que se organizarem nessa questão de crédito, de crédito imobiliário, né, eles vão vir com muita força no mercado, justamente por conta disso. Hoje, nas comprovações de renda por extrato, eu posso te colocar aí que 90% é banco digital. Olha só. Extrato de banco digital, o Nubank, o Inter, né? Hoje a gente recebeu um cliente aí que mandou do Banco Will, que também é um banco novo, que saiu agora, o cliente já está movimentando por esse banco, também pela questão das taxas, né? Quase não te cobra taxa, quando cobra é mínimo, essas questões que você falou, de conta com rendimento, não sei quantos por cento do CDI, então assim... É uma grande tendência no mercado. Não só os bancos digitais, tá? Também tem as cooperativas de crédito, como o Sicredi, que também está vindo para o mercado imobiliário, tá? Já está fazendo aqui algumas cooperativas, porque cada polo do Sicredi, por exemplo, é uma cooperativa diferente, né? Então, aqui embaixo não está fazendo ainda, mas em São Paulo já está sendo feito. Olha que legal. Crédito imobiliário pelo Sicredi, tá? E outros bancos também não muito conhecidos, né? Ecoval também faz crédito imobiliário, da Ecoval é mais
mais conhecido por financiamento de automóvel, crédito consignado, mas também está fazendo crédito imobiliário. Então, assim, tá vindo bastante coisa diferente no mercado, que eu acho bom, porque te abre um leque muito maior de Sim, comparação, para brigar por taxas e tudo mais. Tá vindo. sim, sem dúvidas. E a perspectiva é que daqui por uns 5 anos os bancos digitais venham com bastante força nessa questão do financiamento imobiliário. Está acontecendo um avanço realmente muito rápido, né? Eu acho que vai ser inevitável mesmo que grande parte desses bancos, assim, são bancos até então desconhecidos, ou alguns deles novos, né? Alguns desconhecidos porque atuam em outros tipos de financiamento, passem também a financiar imóveis, né? Porque realmente a oferta de crédito é algo que a gente precisa, e claro que é só mesmo uma questão de tempo. Conforme eu disse no início aqui dessa fala, eu acho que está acontecendo um movimento de uma mudança de comportamento, né? Vai ter uma mudança geracional, então tem muito avanço com relação a essa questão de como as pessoas vão guardar dinheiro, porque precisar comprar casa, até então, até que se mude qualquer tipo de cultura, mas a gente vive numa cultura que é a cultura que não é uma cultura americana nem europeia, de você vou viver de aluguel ou vou pegar o meu recurso, vou viver de rendimento. Não, as pessoas querem comprar casa. Sabe que a casa é algo que é concreto, ela consegue pegar, tá ali, né? Então, assim, os bancos vão ter que se virar para poder oferecer crédito. Não vai ter jeito nenhum e os bancos digitais vão ter que ir pelo mesmo caminho. E essa notícia que você deu sobre o Banco Inter e as outras observações me deixou muito contente aí. E você que está assistindo deve ficar também bastante contente, hein? Se você tiver dúvidas sobre Banco Inter, banco privado, qualquer outra coisa, já já o Diegão vai passar o contato dele aqui. Aliás, o tempo todo, o contato sempre na descrição, para que você possa ter contato com o Diego aí e tirar suas dúvidas também. Agora, Diego, pode falar, vai fazer uma observação. Continua sendo um dos melhores investimentos, não tem. Sem dúvida. Eu estava lendo uma pesquisa recente que ele rende em torno de 9% ao ano. Sim. Então, se você pegar questão de investimento, para o cara que gosta de investir, a alavancagem com imóvel é hoje um dos melhores caminhos. Sim. Melhor do que você deixar, às vezes, dinheiro preso em aplicação ou outra coisa. O imóvel hoje é um caminho, assim, fantástico. Para quem sabe fazer alavancagem com imóvel, é fantástico. Fantástico. O vô-avó, o bisavô já dizia isso lá atrás, lá. Se comprar um imóvel bem localizado, um terreno bacana, ele vai valorizar, tenha certeza disso, então é um bom investimento. Tem que comprar direito, aí. Aí tem que encontrar um bom corretor de imóveis, alguém que possa aprovar seu crédito na melhor condição possível, para que esse imóvel possa ser o mais barato possível com relação também ao quanto ele vai custar com relação ao financiamento. Então, né, a linha de crédito correta também é fundamental. Bom, para poder fechar, agora sim, os conselhos do Diego. Diego, às vezes as pessoas partem para poder comprar o imóvel e acham que é só um sonho e vamos que vamos e tá tudo certo, eu não tenho que fazer absolutamente nada, vai ser simples, vai ser fácil. Eu costumo dizer para as pessoas que se elas seguirem a receita, que o Diego tem uma receita, ele vai passar para a gente essa receita, a chance de você poder conseguir comprar um imóvel é muito grande. Porém, o ideal é que você siga um passo a passo, que seria as boas práticas para a futura compra do seu imóvel. Então, Diego, diante da sua experiência, lá atrás você estava me dizendo como corretor, você foi corretor durante muitos anos, então você enxerga também do outro lado, né? Do outro lado, enquanto corretor, enquanto pessoa que também aprova crédito, o que você pode passar de conselho para uma pessoa que está assistindo agora, que não tem experiência, alguma pessoa com um pouco mais de idade, já de mais de rodagem, para um jovem? Quais são a receita de maneira geral? É uma receita só? São receitas diferentes? Quais são as boas práticas para que essa pessoa possa ter a grande chance de poder estar financiando um imóvel no futuro? Cara, assim, a grande dica que a gente pode passar é o planejamento. Não tem muita coisa a não ser você se planejar, né? Você quer comprar um imóvel, então você vai... primeiro eu vou estudar, vou comprar ele à vista, vou juntar essa grana para comprar à vista. Vou demorar muito tempo para juntar e não é o melhor conselho, porque o tempo que você vai demorar para juntar, o seu dinheiro desvaloriza e aquele imóvel que você vai procurar vai aumentar. Então, eu sempre brinco com as pessoas, o melhor momento de comprar é hoje.
né? Amanhã aquele Sim. imóvel pode não estar mais lá, amanhã aquele imóvel pode estar mais caro, o seu dinheiro vai desvalorizar, Sem o nosso dúvidas. dinheiro desvaloriza dia a dia, Dia a dia. né? Então, pô, se planeje. Eu vou tirar uma parte, vou me forçar a já guardar uma grana, porque eu sei que 20% eu tenho que dar de entrada. Eu vou me forçar a guardar uma grana, porque eu sei que eu tenho um dinheiro de documentação que eu tenho que pagar, né? Os imóveis da região que eu quero comprar, eles já estão num determinado valor, então você consegue se planejar quanto à entrada e documentação. O imóvel que eu quero comprar é de 1, é de 2, é de 3 dormitórios, então você já se programa para o que você quer, né? Muito importante, eu acabei de casar, né? Teoricamente, a tendência é casou, tem filhos, então já se programa para comprar um imóvel que tenha um dormitório a mais, Sim. né? Tudo é planejamento, você ter na sua cabeça o seu próximo passo, sempre, né? Eu não tenho renda suficiente, então vamos buscar uma outra renda para poder fazer com que eu consiga pagar uma parcela X que eu quero pagar, né? Aí já abre uma conta no banco, que seja estatal, que seja privada, pelo qual você vai querer financiar. Procure produtos que te beneficiem, né? Que não seja um produto que você faça um produto no banco Sim. por fazer, né? Então, por exemplo, você pode fazer um seguro residencial para sua casa, Eu baratinho. já sei que o tal do rating é importante, porque eu assisti a live toda aqui, todo o vídeo com o Diego e com o Rafa, então, de repente eu pegando um produto lá com o banco, para poder aumentar o meu rating, começa a gerar um relacionamento. Eu vou contar um segredinho da Caixa, Ah. nós não estamos falando de Caixa, mas a Caixa, ela tem um produtinho que chama Rapidex. Este produtinho da Caixa custa baratinho, e é um dos produtos que mais aumentam o rate do cliente. Olha só aí, ó, dica extra do Diegão aí. Como é que é o nome do produto? Rapidex. Rapidex. Isso. Então, assim, todos os bancos, ele tem um produto que vai te ajudar, tá? Eu chamei a atenção nesse porque esse realmente é muito engraçado. Ele é muito baratinho e ele aumenta bem, ele ajuda bastante o cliente a subir o rate. No privado é a mesma coisa, tá? No privado, então, você vai lá no seu banco, abre a conta, vê um produtinho que te beneficia. Às vezes, eu não sei guardar dinheiro, Diego, eu não vou conseguir juntar essa grana para dar entrada, tá? Legal, vá no banco, procura o seu gerente e fala assim, eu quero fazer uma capitalização. Vai lá e faz uma capitalização e se obrigue, assim, tem aqueles clientes que eu me enquadro neles, tá? Que eu não sei guardar dinheiro, mas eu sou um ótimo pagador de boleto. Sim. Entendeu? Então eu vou lá, faço um título de capitalização e eu pago aquele boleto todo mês. Eu já estou guardando uma grana. Lógico, você vai ter lá as suas vantagens, você pode ser sorteado, etc. Mas faça no intuito de guardar o dinheiro. Sim. Daqui tanto tempo, você pode fazer de 24, de 36 meses, daqui um determinado tempo, você vai sacar esse dinheiro com a correção devida. Entendeu? Então é uma maneira de você guardar uma grana e já fazer um produto que te beneficie na hora do seu rating. Entendeu? Você tem um carro, faz o seguro do seu carro. Sim. Entendeu? Então não é só simplesmente, eu vou fazer para aumentar. Não, faça alguma coisa que realmente você necessite. Né? Não vai fazer nada vou fazer, sei lá, alguma coisa só para meu rating subir. Não, faça alguma coisa que você utilize. Né? Sim, perfeito. Então, assim, volta ao planejamento. Faça isso, abra a conta, se planeje, faça um produto, porque na hora de você já tem o dinheirinho seu guardado na entrada, já tem a sua grana da sua documentação. Tá? Na hora que for aprovar o seu crédito, com certeza o seu crédito vai ser aprovado com uma facilidade muito maior do que se você simplesmente hoje acordar e falar assim, vou comprar uma casa e vou para a aprovação do crédito. Sim, não, perfeito. Aliás, até já adicionando mais algumas coisas aqui, Diego, a gente costuma atender, claro, um grande número de pessoas fazem contato com a gente diariamente e a grande maioria das pessoas precisam resolver alguma coisa que naquele momento impede o financiamento, né? De maneira muito assim conclusiva. Dívidas, um comprometimento muito alto, né? Realmente gastando mais do que ganha. Então eu digo, para você que está assistindo esse vídeo, né? Tanto o Rafa como o Diego aqui, você já que está se planejando, então você que ainda não vai comprar agora. Quando chegar no momento mais adiante, lá que você pretende comprar, você estipulou um prazo, 1 ano, 2, né? Dá uma segurada nas dívidas aí, nos gastos, né? Muita gente que quer ter o mesmo estilo de vida
que tem uma renda pequena, quer manter aquele estilo de vida com gastos acima do que ganha e ainda quer comprar um imóvel. Então, vai ter um momento que você vai ter que dar uma segurada na onda, sabe? Se puder lá, tiver condições com aquele carnezinho do carro que tá para poder finalizar, a gente sabe que tem alguns bancos que vão levar isso em consideração de maneira que tem um peso menor, mas se puder, quita, resolve, sabe? Aquela pendência que você tem no Serasa, vai lá, resolve também, sabe? Tenta se endividar o quanto menos para você se preparar. Quando chegar, né, Diegão, no momento do financiamento bancário, você está com o menor número de endividamentos possível. Rafa, tem coisa que eu não consigo, que vai ficar muito, é um prazo muito grande, eu tenho um compromisso que eu tenho que arcar, tá ok, mas tenta eliminar o máximo para que você tente entrar na melhor das condições para a tentativa dessa aprovação de crédito. Então, de maneira antecipada, se planeja, sabe que você vai ter que segurar a onda, às vezes fechar a torneira durante um tempinho, porque, né, Diegão, a gente sabe que a vida do brasileiro é assim, a maioria de nós não tem rendas altas, a gente vai ter que fazer algumas escolhas em determinado momento, e se escolher um imóvel para poder comprar é algo importante para você, seja para final de semana, moradia, até mesmo para poder fazer renda. Então, se você quer fazer renda, quer alugar uma casa na praia, o pessoal aluga muito. Então, você vai ter que realmente sanear aí as suas dívidas, né? O seu planejamento financeiro, para que você possa estar realmente o mais apto possível para a compra desse futuro imóvel, né, Diego? Quer concluir com mais alguma coisa? Não deixar para a última hora. Não deixar para a última hora, né? Senão pode ser que tenha muita coisa para poder resolver, né, Diego? Aí sempre vai ter, não adianta. Às vezes a renda não enquadra no imóvel que você quer, às vezes o seu endividamento naquele mês está ruim que você gastou um pouquinho a mais. Então, se você não tiver um planejamento, dificulta muito. Não dá para fazer, mas vai dificultar um pouquinho o seu caminho, vai demorar um pouquinho mais do que normalmente demoraria. Tá? Agora, uma coisa importantíssima para imóveis usados, tá? A grande tendência é que os imóveis usados eles vão dar uma freada, principalmente no faixa 3, né, da Caixa. Então, aqueles clientes que ganham de R$ 4.400 até R$ 8.000 no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida no usado, parece que ele vai dar uma travada no programa. Sim. Então, qual que vai ser a saída de público? O privado. Né? Já é uma renda que encaixa no privado, então aqueles corretores agora, a fala é para os corretores. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Aprender a trabalhar um pouco mais com o privado. Tá? Entender que aquele cliente, ele não passou ali, não é porque o cliente às vezes é ruim, é porque às vezes está faltando recurso do programa lá para poder fazer a sua compra, a sua venda. Então esse cliente ele vai ter que migrar automaticamente para o privado. Tá? Então, não, perfeito. É uma grande saída agora para quem está para tomar um susto, já entender que esse susto não vai ser um susto tão grande, você tem uma outra saída para poder colocar o seu cliente. Então tá aí uma ótima dica com relação a essa questão do imóvel usado, principalmente na Caixa. E para você poder ter acesso a essas informações, ter uma assessoria competente como essa, para orientação para sua futura aprovação de crédito. Eu sei que muita gente, Diego, que está assistindo aqui, não é só o cliente final, mas também tem corretores de imóveis, pode ser que tenham aqui também correspondentes bancários, porque eu particularmente paro para ouvir outros corretores quando tem uma mensagem legal, uma informação que eu ainda não conheço. Eu tenho certeza que correspondentes fazem a mesma coisa. Portanto, procure por um profissional realmente super capacitado. Está aí o Diego, que aliás agora, Diego, passa para a gente aí, faz aquele jabá, fala um pouquinho da Provacred, endereço, telefone, contatos. Claro que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, mas como é que a turma faz para poder encontrar a Provacred, o que a Provacred oferece, e aí deixa os endereços, os contatos para quem está assistindo a gente. Boa. A Provacred está aqui em Itanhaém, na Avenida Rui Barbosa, 1505, no satélite. A gente está nas redes sociais aí, no @Provacred no Instagram. Tá? E tem também o atendimento através do WhatsApp, que é no 13 919 9108 0129. Tá? Então aqui a gente trabalha com bancos privados, todos os bancos privados, tá? Nós temos Caixa também, para quem precisar, e além de toda a assessoria. Então a gente
A gente não quer só aprovar o crédito. A gente presta muita assessoria, dá treinamento, na palestra, conversa realmente com as pessoas no intuito de informar o corretor, né, para que ele atue melhor no mercado imobiliário, para que ele entenda como é que funciona, para que ele saiba realmente como não perder uma venda, às vezes, na simulação. Né? Sim, Eu sempre perfeito. brinco, às vezes o cliente perde a venda na simulação. Nem começou ainda, ele já perdeu a venda na simulação. Tá? Então a gente tem todo esse trabalho, né, esse cuidado com o corretor. Bacana, Diego, eu quero te agradecer esse tempo que você dedicou, já estamos aqui com mais de 1 hora de bate-papo, e a gente falou apenas sobre a aprovação de crédito de maneira mais superficial, a gente nem adentrou ainda uma série de temas, porque, gente, o que... Só o topo do iceberg, né? É só, e a pontinha do iceberg, tem muita coisa que envolve o mercado imobiliário e a aprovação do crédito, mas olha... Tenha certeza que vocês vão ter aí o apoio, né? Você corretor, você que é cliente final que está assistindo aqui, você que de repente não vai comprar com Rafa, porque pode ser que eu não tenha um imóvel. Gente, está tudo bem, está tudo certo, existem excelentes profissionais no mercado, eu não consigo ter todos os imóveis, mas você, entretanto, porém, todavia, pode ter aí de repente o imóvel que você escolheu, você que de repente está comprando um imóvel direto com o proprietário, saiba que aqui você tem um profissional que pode te dar uma série de soluções com relação ao financiamento bancário, com relação à aprovação de crédito, os mais variados bancos, um cenário geral para que possa oferecer para você o crédito melhor e mais facilitado e claro, e importante, a orientação correta para que o seu processo de financiamento aconteça de maneira suave, sem sobressaltos e que você possa, claro, viver aquilo que é o seu objetivo, que é comprar o seu imóvel e ser feliz. Diegão, gostou do bate-papo? Maravilhoso, maravilhoso. E agora eu vou dar uma outra dica para quem quer comprar imóvel, como o Diga. Rafa falou. Vai comprar direto do proprietário? Não compra não. Compra com um profissional competente, com um profissional gabaritado, assim como o Rafa, tá? Que está indo há muito tempo no mercado já, é um dos corretores mais competentes que eu conheço, não só por isso eu aceitei participar desse bate-papo com ele, mas é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Então, Valeu, pessoal, obrigado. não perde tempo, não compra com qualquer um, o Rafa tá aí para atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Eu agradeço. A gente sabe que mesmo assim vai ter gente que vai querer comprar direto, então por isso que eu já passo o recado. Mas, ó, se puder, claro, conversa com o Rafa aqui, ou conversa com qualquer outra imobiliária, tem um apoio no corretor aí que é um profissional capacitado e tal, com o Cresce. Diegão, obrigado. A gente se vê no próximo papo, quero poder realmente conversar com você numa outra ocasião, no outro momento, pegar um pouquinho do seu tempo aí, do seu conhecimento, para poder a gente ajudar o mercado, porque no final das contas, eu compartilho um pouco desse conhecimento com o público que me acompanha, você também com o seu público, mas tem uma audiência enorme, gigante, pelo país, porque a gente sabe que o YouTube... ele tem esse poder e essa informação vai espalhar. Eu sei que vai ter gente espalhada pelo Brasil inteiro, quiçá até pelo mundo, que vai ouvir essas mensagens e a gente, no final das contas, vai estar colaborando com o mercado. Eu acho que o papel do corretor, do correspondente bancário, também tem esse papel social, que é encontrar casa, né, para as pessoas poderem morar, viver as suas experiências, mas também oferecer informação de qualidade e crédito de qualidade para cada tipo de situação. Diegão, valeu, obrigado. Valeu. Valeu, gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like aí. Logo mais tem bate-papo aqui. E sabe como é que é? Sonhe, acredite, realize. Valeu!